Respondeu Jesus: deixe assim. Por enquanto convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Repita comigo, por favor, olhe para o telão, versículo 15. Só o que Jesus disse. Repita comigo: deixe assim. Por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Feche os seus olhos. Pai, teus filhos, tuas filhas estão aqui na tua casa para ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, soprando do teu Espírito que nos ensina todas as coisas, o mesmo Santo Espírito falando através da minha vida. Que todo mal caia, todo sofisma, toda fortaleza, que caia diante do poder do Senhor, e que nós possamos viver esse 2019, ó Pai, como o exemplo que nós vamos ver do teu Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Nós lemos Mateus 3, do 3 ao 17. Eu gostaria de falar com você nessa noite, vivendo como filhos de Deus. O Senhor Deus tem nos chamado nesse ano de 2019 para a santidade. O próprio Senhor Deus disse para o seu povo, quando tirou ele do Egito, e disse assim para o seu povo: sejam santos, porque eu sou santo. E o próprio apóstolo Pedro vai escrever também no Novo Testamento: sejam santos, porque Deus é santo. O próprio Senhor Jesus disse que aqueles que têm coração puro verão a Deus. E por isso Deus tem chamado novamente a sua igreja, não para andar apenas em poder, mas para andar em caráter, em santidade, em justiça, que são necessários para que eu e você, e para que todos que confessam o nome de Jesus, possam entrar no reino dos céus. O Senhor Deus tem chamado nós, Igreja Metodista, povo do coração aquecido, povo que tem por lema reformar a nação, principalmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra, para nós sermos, junto com a igreja dele, que ele tem chamado por todo o mundo, a ser uma igreja santa, imaculada, uma igreja preparada, uma igreja de vestes alvas, lavadas no sangue do Cordeiro, para que eu e você possamos colher o fruto da nossa fé, a salvação das nossas almas, a consumação da nossa fé. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, mas ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. E por isso Deus nos chama nesses dias, como disse o apóstolo Paulo à igreja de Colossos, em Colossenses 3, versículo 2, para nós pensarmos nas coisas do alto, e não nas coisas de baixo, nas coisas eternas, nas coisas que duram, nas coisas que vão permanecer, porque eu e você podemos viver 10, 20, 30, 40, 50, 60, para mais bem afortunados 70, 80, 90, 100 anos, ufa, dessa terra. Mas nós fomos criados por Deus, a sua imagem e sua semelhança, e temos algo que veio de Deus, que é o espírito humano. Nós somos um espírito, temos uma alma, habitamos no corpo, e nós vamos viver para sempre. E por isso o Senhor Jesus disse: não temam aquele que pode matar o corpo, não podem fazer nada depois de um corpo morto, mas temam aquele que pode pegar a alma e o corpo e jogá-lo no inferno.
Portanto, o Senhor Jesus tem chamado eu e você, porque Ele nos ama. E o Senhor Deus repreende todo aquele que ama, e todo pai repreende o filho a quem ama. E toda repreensão e toda a profecia serve para a repreensão, para nos encorajar e para nos edificar. E o Senhor Deus está nos chamando, igreja do Senhor Jesus, filho e filha do Senhor, tem nos chamado para viver em santidade. E por isso Ele tem nos chamado para viver como filhos e filhas de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito, o autor diz assim, inspirado pelo Espírito Santo: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. O que eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã, era algo que eu e você teríamos que chorar, era algo que eu e vocês teríamos que dar a nossa vida, aos nossos corações, é algo que nós deveríamos colocar toda a nossa força, toda a nossa mente, todo o nosso entendimento, porque para mim e para você o pecado não é mais escolha. Eu e você fomos libertos do pecado, porque está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse aos discípulos que haviam crido nele, aos judeus que haviam crido nele: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele diz antes: se vocês permanecerem na minha palavra. Deus está dando uma condição para nós sermos libertos, e o Senhor tem nos chamado para a liberdade. Por isso o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Roma, igreja do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 6, ele vai dizer para mim e para você que o salário do pecado é a morte. Por isso eu e você não podemos brincar com o pecado, meu irmão, minha irmã, porque quando o pecado foi colocado sobre o Filho de Deus, imaculado, que nasceu de uma virgem, que viveu uma vida reta, uma vida santa, uma vida cumprindo 613 mandamentos, não desobedecendo nenhum desses mandamentos, aquele que obedeceu a Deus até morte de cruz, quando o meu e o seu pecado foram colocados sobre o Filho de Deus, aquele que recebeu o Espírito Santo quando foi batizado, aquele que se ouviu dos céus, esse é o meu Filho amado em que me comprazo. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus e continuou com ele, levou ele a orar no jardim do Getsemane, mas quando o meu e o seu pecado foi colocado sobre ele na cruz do Calvário, ele morreu, porque o salário do pecado é a morte. E eu te digo para você nessa noite, um só pecado pode te impedir de entrar no céu. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso, quando o seu próprio Filho tomou o nosso pecado, ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado, ele morreu. Portanto, o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Roma: que diremos, pois? Vamos continuar pecando para que a graça aumente? Não, de maneira nenhuma. Porque todo que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Jesus disse para aqueles judeus, aqueles homens religiosos, aqueles homens que conheciam a palavra de Deus e que oravam 3 vezes por dia, jejuavam 2 vezes por semana, davam o dízimo do cominho, davam o dízimo de tudo que eles tinham, até da hortaliça menor que eles tinham em casa. Ele disse assim: vocês são filhos do diabo, vocês vivem na prática do pecado, e vocês são escravos do pecado. Mas o Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, nos libertou do pecado, da vida do pecado, porque a Bíblia diz, o apóstolo João vai escrever, que todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não tem mais desculpa para eu e você vivermos a prática do pecado. Se nós vivemos a prática do pecado, ele vai dizer bem claro, e vai dizer assim: se eu continuo vivendo na prática do pecado, se você continua vivendo, se nós continuamos vivendo, nós não somos filhos de Deus, somos filhos do diabo. Portanto, o apóstolo Paulo disse à igreja de Roma: mas agora vocês que foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim a vida eterna.
se plantamos pecado, colhemos morte, e não só a morte física, mas a segunda morte, daqueles que não foram encontrados seu nome no livro da vida, e foram jogados junto com o diabo e seus anjos, e com o Hades, o inferno, no lago de enxofre, para ficar ali por toda a eternidade. Mas no entanto o Senhor nos libertou, e por isso nós temos que dar glória a Deus e graças a Deus, e por isso nós não podemos brincar de ser crentes, brincarmos de sermos igreja, brincarmos de sermos filhos e filhas de Deus, porque Deus tem nos chamado para viver a semelhança do seu Filho, porque aqueles que Ele chamou, Ele também predestinou, e aqueles que Ele predestinou, Ele justificou, e aqueles que Ele justificou, Ele também glorificou, para sermos conforme a imagem do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. O fruto da santidade é a vida eterna. O fruto de continuar pecando, que a Bíblia diz, iniquidade, é a morte eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus falou muito sério com a sua igreja, falou muito sério com aquela multidão que ouvia Ele falando o sermão do monte, que começa no capítulo 5 de Mateus e se encerra no capítulo 7, e no final do sermão do monte, Ele diz assim: se você conhece uma árvore pelo fruto, uma árvore boa não pode produzir fruto ruim, uma árvore ruim não pode produzir fruto ruim. A boca fala do que está cheio o coração, e Ele continua, e Ele diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas muitos, olha só, Ele diz, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Quando a Bíblia põe Senhor duas vezes, não é alguém só que conhece Jesus, ouviu falar no meio da rua, está falando que alguém confessa Jesus, alguém que segue uma crença, um doutrinamento. Senhor, Senhor, mas não profetizamos o Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. E eu então vos direi claramente: nunca, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam mal. Em outra versão, vocês que praticam iniquidade. Apartai-vos de mim. Presta atenção, ele diz, eu não os conheço. A palavra para conheço ali no grego é a palavra para conhecer homem e mulher, marido e esposa, esposa, marido, conhecer intimamente. E por que aqueles foram apartados e não entraram no reino? Porque não conheceram o Pai. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fossem selados para o dia da redenção. Portanto, meus irmãos, não se encham, não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução. Nós vemos tantas mulheres sendo mortas no nosso país, tantos feminicídios, tantos assassinatos causados pelo mal da bebida. A bebida que é o canal para entrar a droga. E meu irmão, minha irmã, ou você escolhe Deus, ou você escolhe a bebida, ou você escolhe a droga, ou você escolhe a bebida. Mas o Senhor Jesus, meu irmão, Ele nos libertou. Pelo seu poder no homem interior, Ele nos liberta do vício, do pecado, do mal. E por isso, aqueles que não conhecerem o Senhor, aqueles que não tiveram de frente dEle, porque o Espírito Santo vem convencendo o pecado, da justiça, do juízo, vão continuar praticando o mal. E por mais que tenham cargos, por mais que tenham títulos, por mais que estejam dentro do povo santo, por mais que façam milagres, que preguem, que ensinem, que expulsem demônios, essas qualidades não são garantia de entrada no reino dos céus. Foi Jesus que disse, não fui eu. E Ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, como a casa que é firmada sobre a rocha, veio o vento, veio tempestade, e ela continua de pé. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, sabe o que vai acontecer?
a casa vai cair. A casa caiu. Porque veio o vento, veio tempestade. E a casa estava firmada sobre a areia, então ela caiu. Portanto, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem nos chamado para a santidade. O Senhor tem nos chamado para olhar para Jesus. Assim como ele diz em Mateus 22, do 1 ao 14, Jesus vai contar uma parábola de um rei que vai fazer as bodas do seu filho. E então esse rei que é muito rico, e naquela época, quando o rei era muito rico, ele não só dava festa e preparava tudo para comer, tudo para beber. Não só isso, ele preparava as vestes que todos iam usar, vestes especiais, vestes que eu e você compramos, alugamos quando nós vamos ser padrinhos de casamento, quando nós vamos casar. Aquele rei era tão rico e tão poderoso que ele não só convidava e dava toda a festa, mas dava roupa, não tinha nem como dar desculpa. Mas então a Bíblia diz, Jesus continua dizendo em Mateus 22, que ele fez esse convite, que enviou seus servos para os convidados, e os convidados falaram: não queremos ir. E aí no versículo 4 diz que de novo enviou outros servos e disse: diga aos que foram convidados que preparem meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete do casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os seus negócios. Quantas pessoas você conhece que deveriam estar aqui e não estão, e tem todas as desculpas do mundo para não vir? Você acha que Jesus vai salvar? Já é difícil salvar quem está dentro, quanto mais quem está fora da igreja. Por isso o rei ficou irado no versículo 7, enviou o seu exército, destruiu aqueles que haviam matado os outros mensageiros que ele enviou, e disse assim: o banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então ali no versículo 10 vai dizer que eles chamaram gente boa e gente má, e o casamento ficou cheio. No entanto o rei saiu para andar no casamento, e no versículo 12 diz que ele encontrou um homem que não estava usando a veste nupcial, e ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem ficou mudo, emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Deus nos chama, mas Ele só pode escolher aqueles que atendem. Nós não somos nenhum dos outros que recusaram. Eu e você, nós somos aqueles que entraram para o banquete. Mas preste atenção: se nós não tivermos com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, porque a fé sem obras é morta, nós vamos ficar fora. Nós não podemos ter desculpas, porque Ele preparou. Por que o homem não respondeu? Ele não tinha desculpa para não estar com as vestes. Por isso que o Senhor tem nos chamado, igreja de Jesus, filhos e filhas de Deus. Você que está aqui porque Deus te ama, porque Deus te fez, porque Deus te formou. Mas Ele tem nos chamado para um relacionamento sério. Chega de desculpas. E então Jesus é o nosso exemplo para como que nós devemos viver no nosso dia a dia. E portanto, Jesus saiu da Galileia e foi para o Jordão para ser batizado. O que Jesus tinha feito? A Bíblia diz lá em Lucas que ele tinha cerca de 30 anos. O que Jesus tinha feito de maravilhoso, de extraordinário até os 30 anos? Se a gente assistir alguns filmes e ouvir algumas histórias, a gente vai pensar que Jesus curava o passarinho que morria, que Jesus ressuscitava. Teve um filme que eu vi, Jesus pequeno ressuscitando o menino. Mas se nós vamos olhar para a palavra de Deus, e quero dizer para você que filme é sempre filme, olhe sempre para a palavra de Deus. Lá em João 2, versículo 11, quando Jesus foi
se mudou de Nazaré para Cafarnaum, e aí lá em Cafarnaum foi convidado para umas bodas em Caná da Galileia. Ele fez o seu primeiro milagre transformando água em vinho. A Bíblia diz em João 2,11 que esse foi o primeiro sinal, o primeiro milagre, o primeiro sinal miraculoso que Jesus realizou. Portanto, quando Jesus foi para ser batizado, o que ele tinha feito? Ele tinha sido carpinteiro. Ele ia na sinagoga todo sábado. Ele festejava as festas do Senhor, como nós vemos em Lucas, que ele subia com seus pais para a Páscoa todo ano, como de costume. Ele ia para o templo do Senhor, para a casa do Pai. Ele já conhecia, já sabia que Deus era o seu Pai. Mas o que ele fez? Até então, viveu uma vida reta e justa. Ele diz assim, João Batista não quis batizá-lo. Por quê? Porque era um batismo para perdão de pecados. E Jesus não tem pecado, para que ele vai ser batizado? O próprio João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se ele não tem pecado, para que ele vai ser batizado? Ele diz assim: eu que tenho que ser batizado por ti. Ele mesmo dizia, João Batista, nas suas pregações: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, Jesus respondeu no versículo 15: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Convém que assim façamos, cumprir, completar, encher, preencher toda justiça. A primeira coisa que nós aprendemos com o exemplo de Jesus, para nos tornarmos aqueles que vão viver em santidade, viver como filhos e filhas de Deus, nesse ano de 2019, é que nós temos que cumprir toda a justiça. É viver em integridade. É viver bonitinho, que todo mundo é bonitinho, cheirosinho dentro da igreja, mas quando sair lá fora continuar igual. É continuar fazendo a vontade do Pai. O próprio Jesus, quando ele estava em Samaria, enviou seus discípulos para comprarem comida. E aí ele conversou com aquela mulher samaritana. Depois seus discípulos chegam, conversam com ele e falam: ele deve ter comido. E ele não tinha comido nada. E aí Jesus diz assim no versículo 34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Para cumprir toda a justiça, nós precisamos fazer a vontade do Pai. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Portanto, o alvo da vida de Jesus nunca foi, presta atenção no que eu vou te dizer. O alvo da vida de Jesus nunca foi, em primeiro lugar, a cruz. Mas como que você fala isso, Tiago? Como que você fala isso, pastor? É só você ver lá em Mateus 26, 42. Que ele diz para o meu Pai: se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. A vontade do Pai vem antes da cruz. Se o Pai dissesse para Jesus: não, você não precisa morrer na cruz, ele não morreria na cruz. Mas ele orou em primeiro lugar que fosse feito a vontade do Pai. Jesus dizia: nada do que eu faço por mim mesmo, mas eu faço tudo aquilo que eu vi o Pai fazer, ou eu falo aquilo que o Pai me falou. As palavras que eu falo não são minhas, porque tudo que ele fazia era a vontade do Pai. Portanto, e meu irmão, minha irmã,
se nós queremos andar como filhos e filhas de Deus em 2019, se nós queremos andar em santidade, nós temos que cumprir toda a justiça, e para cumprir toda a justiça, nós temos que fazer toda a vontade do Pai. Fazer toda a vontade do Pai não é 99,9. Lembra você de Saul, que foi rejeitado, foi escolhido por Deus como rei, o primeiro rei de Israel, mas foi rejeitado, porque Deus mandou ele matar todo o exército, todos os inimigos amalequitas, e ele poupou o rei e poupou os animais. Deus mandou matar tudo e não ficar com nada, mas ele ouviu a voz do povo. E eu quero dizer para você, a voz do povo não é a voz de Deus, não está escrito na Bíblia. E aí então o profeta Samuel vai dizer para ele: é melhor obedecer do que sacrificar, porque a desobediência e a insubmissão, a rebeldia, são como o pecado de feitiçaria e de idolatria. Portanto, meu irmão, o alvo da vida de Jesus sempre foi fazer a vontade do Pai. Mas nós vamos ouvir muitas vozes, há muitas vozes por aí, e nós, como a Bíblia diz, nós sofremos setas da salvação. E como que nós nos defendemos das setas do maligno? Desculpa, dos dardos inflamados do maligno. Como? Não, com o escudo da fé. É com o escudo que você se protege da flecha. Você não vai esperar que a flecha chegue com você. Se escapar, aí sim o capacete vai ajudar, mas é com, a Bíblia diz, com o escudo da fé. E portanto, fé é colocar aquilo que nós acreditamos na prática, porque a fé sem obras é morta. Por isso nós vemos Jesus sendo tentado logo depois que ele foi batizado. Ele foi tentado. O Espírito Santo levou ele no deserto para jejuar 40 dias e 40 noites, e para ser tentado pelo diabo. E aí então o diabo na primeira tentação, falou assim para Jesus: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque Jesus teve fome. Meu irmão, minha irmã, o último fruto do Espírito, que está descrito em Gálatas 5, 22 e 23, é o domínio próprio. E é o que mais falta para mim e para você. E nós temos que controlar os nossos desejos, até os mais necessários, como a fome. Meu pai sempre fala para mim: come mais devagar. Come mais devagar, mas sempre de pequenininho ele queria comer minha comida, então eu tinha que comer rápido para ele comer. Mas o diabo disse: transforma essa pedra em pães, se tu és o filho de Deus. Mas Deus tinha acabado de falar: tu és o meu filho amado, e quem me compraz, e quem me agrado. O que Jesus tinha feito até então? Nada de especial. Não tinha curado ninguém, não tinha dado sobre as águas, não tinha pregado um sermão, não tinha convertido ninguém, mas tinha feito a vontade do Pai. E quando o Pai mandou, ele foi para ser batizado por João Batista. E quando ele cumpriu toda a justiça, e fez toda a justiça, toda a vontade do Pai, o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele. E então se ouviu uma voz do céu. Não sabemos se foi a primeira vez que Jesus ouviu o Pai audivelmente falando: esse é meu filho amado, e quem me comprazo. E por isso que Jesus vai responder: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque Deus havia falado para ele: tu és meu filho amado. E nessa noite está dizendo que você é filho e filha de Deus, e que você não foi feito para viver no pecado. Jesus te comprou por alto preço. O apóstolo Paulo vai dizer: então portanto glorifiquem ao Senhor no vosso corpo. Jesus foi tentado a se mostrar filho de Deus pelo que ele fazia. E não é o que fazemos que vai provar que somos filhos e filhas de Deus. Lembra-te, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que expulsa demônios, que cura enfermos e que prega
entrará no reino dos céus. Não é o que fazemos. Jesus sabia, não preciso provar que sou filho. Você é filho e você é filha, porque você conhece a palavra. Ou não? O que está escrito lá em João 12? Sua vida depende disso, você não sabe. É o primeiro versículo que a gente aprende na classe de catecúmeno, de novos convertidos. Contudo, a todos os que receberam deles o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Se você não está sabendo a palavra de Deus, meu irmão, então você está propício para o diabo te enganar. Porque como que Jesus respondeu? Jesus respondeu assim: a palavra assim está escrito. Eu e você não precisamos mostrar que somos filhos pelo que fazemos. Amém? Depois o diabo pegou ele e levou para a cidade santa, colocou no mais alto do templo, no pináculo do templo, e disse, citou a Bíblia para ele, o Salmo 91, joga-te daqui de baixo, porque está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que não tropece em alguma pedra. Agora o diabo estava tentando Jesus naquilo que Deus pode fazer por nós e naquilo que Deus faz por nós. E Deus pode nos abençoar, pode nos curar. Quantos dos leprosos voltaram para agradecer Jesus? Eram 10. E só voltou o samaritano. Então não é aquilo que Deus faz. Deus pode me curar e eu não ter relacionamento nenhum com Ele. Ou Deus pode fazer algo por mim e eu posso não ter nenhum relacionamento com Ele, porque eu preciso conhecê-lo. Portanto, mais uma vez Jesus vai responder na palavra, está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus, não colocar o seu Senhor, seu Deus, à prova. Depois o diabo vai pegar Jesus e vai colocar ele num monte muito alto, vai montar todos os reinos do mundo e a sua glória, seu esplendor. E disse assim o diabo: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Meu irmão, minha irmã, nós não somos filhos e filhas de Deus, nós não vamos viver como filhos e filhas de Deus pelo o que nós fazemos, pelo que Deus faz por nós, e nem pelo que temos e pelo que conquistamos. Olha aqui para mim, não é pelos seus feitos, não é por quanto você tem, não é por quanto você conquista, não é por quanto você é famoso, não é por quantos likes você tem, não é por quantas pessoas acessam o seu canal. Não é por aquilo que nós temos e que conquistamos, e muitas das vezes nós podemos ter conquistados nos prostrando para o diabo e servindo ao diabo, fazendo a sua vontade nas coisas do mundo. Porque o diabo disse: se você se prostrar e me adorar, eu te darei. Mas Jesus respondeu: vai embora, diabo, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Portanto, nessa noite, meu irmão, minha irmã, Deus está nos chamando para viver no modelo de Jesus Cristo, um modelo de caráter, um modelo de transformação de vida, porque está escrito: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tirou o coração de pedra, colocou o coração de carne, colocou o coração obediente, colocou o seu Santo Espírito dentro de nós. Se você não tem o Espírito Santo, eu quero te dizer o que a Bíblia diz: se nós não temos o Espírito de Cristo, nós não somos dele. Mas se nós temos o Espírito, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Nós não recebemos espírito de medo para clamarmos mais uma vez, para termos medo, mas recebemos espírito de adoção que clama: Abba, Pai, Paizinho, Papai querido. E portanto Deus está me chamando e está te chamando nesse ano, meu irmão, para viver na presença dEle, para seguirmos os passos de Jesus, para falarmos de Deus sempre como nosso Pai, como nosso Abba, como aquele que a gente conhece. E ninguém vai poder abalar aquilo que Deus já preparou para você. Nem aqueles mais de perto você vai ter convicção, porque até a família de Jesus achou que estava louco e queria ter levado ele para o manicômio. Mas você vai ter com certeza e convicção, e vai saber esperar o tempo de Deus na sua família, porque Jesus deixou Deus trabalhar na família dele, para depois a sua mãe
e os seus irmãos estarem ali no cenáculo e receberem o Espírito Santo no tempo de Deus, não no tempo do homem. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, para vivermos como filhos de Deus, presta atenção, a primeira coisa, Mateus 5, 6 a 10, sua vida depende disso e você não está anotando. Tudo bem, a vida é sua. A Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 6,33 vai dizer: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Meu irmão, minha irmã, se eu e você queremos viver uma vida de santidade, se nós queremos colher o fruto da nossa santidade, que é a salvação da nossa alma, que é a vida eterna, que é estar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo eternamente no seu reino de glória, na qual Ele preparou para a gente antes da formação do mundo, como disse Jesus lá em João 14: não vos turbe o vosso coração, na casa de meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. Se nós queremos isso, nós temos que ter fome e sede de justiça. Não é saindo por aí matando os outros porque matou o outro. Não é justiça com as próprias mãos. Justiça aqui é a vontade do Pai. E a vontade de Deus, eu quero te dizer, que é revelada pela sua palavra. Como diz lá em Isaías 55, se não me engano, versículos 10 e 11, que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas faz tudo aquilo que me apraz. Quando diz apraz, está dizendo: fará toda a minha vontade, todo o meu desígnio, todo o meu propósito. Vontade está voltado com desejo, com propósito, com desígnio. E Deus tem um propósito, um desejo, um desígnio para mim e para você. E Ele diz assim: eu é que sei os pensamentos sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para o fim que desejais. Confia nele, meu irmão, entrega, confia. Mas você tem que ter fome e sede de Deus, fome e sede de conhecer a sua vontade, a sua palavra, fome e sede de estar perto dele. Bem-aventurados, abençoados, felizes o que tiverem fome e sede, porque serão fartos. Nós vamos ser saciados. E como que a gente sabe que isso acontece? Quando as pessoas começarem a falar mal de nós, quando as pessoas começarem a te odiar sem motivo. Por quê? Porque Jesus diz assim: eu que sou o mestre e Senhor, me chamaram de Beelzebul, príncipe, maioral dos demônios, quanto mais vocês. Não vos turbe o vosso coração, no mundo vocês terão aflições, mas eu deixo a minha paz vos dou. Portanto, se vos perseguirem, bem-aventurados sois vós, porque assim fizeram com os profetas, assim fizeram desde o princípio. Jesus falou: desde o princípio fizeram com Abel, com seu sangue derramado, até com o sangue de Baraquias. Meu irmão, minha irmã, temos que ter fome da vontade de Deus. É isso que tem que estar no seu primeiro plano de 2019. Não é um carro novo, não é uma casa nova, não é o dinheiro, é fazer a vontade de Deus. Você pode estar cheio de dinheiro e pode ficar fora do reino, como Jesus disse naquela palavra do homem que tinha muito dinheiro, e daí então ele falou: como que eu vou fazer para guardar mais dinheiro? Eu vou aumentar meus celeiros, quebrá-los e aumentá-los, e dizer para minha alma, descansa, regala-te. Então o Senhor vai dizer assim: louco, nesta noite pedirá sua alma, o que dará o homem em troca da sua alma? Portanto, eu e você, nós temos que ter fome e sede de justiça de Deus. Amém? De fazer a vontade de Deus. Segundo, nós temos que orar. Jesus não falou assim: não, eu sou filho de Deus, fui batizado no Espírito Santo e não vou orar. Se você ler o batismo de Jesus em Lucas, se você nunca percebeu, está escrito que Jesus, ao ser batizado pelo Espírito Santo, ele estava orando. Ele não ficou esperando cumprir a profecia de Isaías 61, que diz que o Espírito do Senhor estaria sob o ungido de Deus. Ele orou para escolher seus 12 apóstolos. Ele orou antes da cruz, no jardim do Getsemane. E por isso ele nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor Deus está nos chamando, igreja do Senhor, para orar. É na oração que Deus nos confronta. É na oração que Deus fala: você está errado, você está falando mal, você que está errado. Você tem que corrigir o seu erro. Não olhe o que?
o cisco no olho do seu irmão, mas olha a trave que está no seu próprio olho. Aí você sai do lugar de oração. E se você foi quebrantado, porque Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes, e a palavra de Deus diz que Deus habita no alto e sublime trono, mas também habita o quebrantado e contrito de coração. Nós vamos sair daquele lugar e vamos pedir perdão para a pessoa, porque nós saímos do lugar da oração. Por isso que você precisa do lugar da oração. Tem que ser prioridade na sua vida. Isso daí não pode ecoar na sua mente na eternidade, nem na minha, porque nós não ouvimos, nós não fizemos, e aí depois nós vamos pagar muito caro. A terceira coisa, nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração. Salmo 40, versículo 8: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Não tem jeito da lei estar no fundo do coração se você não começa lendo. Você não vai conseguir sobreviver só com uma comida uma vez por semana. Você consegue sobreviver comendo feijoada ou churrasco só no domingo à noite? Sim ou não? Então você acha que vai sobreviver só ouvindo o pastor pregar todo domingo? Daquilo que Deus fala comigo para eu falar com você? Mas Deus, para eu falar com você, primeiro Deus falou comigo. Deus tem que falar com você. Nós somos reino e sacerdotes, todos. Portanto, meu irmão, você tem que conhecer a palavra. Para você conhecer a vontade de Deus, você tem que conhecer a palavra. Você tem que comer a sua Bíblia. Não vai me mandar foto você pondo ketchup e sal e comendo a página. Mas se necessário for, então coma. É melhor você comer e ler do que você não fazer nada. Passam-se anos e você não começou a ler de novo. Como que Jesus venceu a tentação? Está escrito. Quarta coisa, nós temos que fazer a vontade do Pai, vivendo em santidade e justiça. Jesus vai dizer em Mateus 12:50: pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Conhece uma árvore pelo fruto. Ele é filho de Deus porque prega? Ele é filho de Deus porque expulsa demônio? Ele é filho de Deus porque cura? Ele é filho de Deus porque está na igreja? Ele é filho de Deus porque faz a vontade do meu Pai, que está no meu irmão, minha irmã, minha mãe, minha família, família de Deus. Nós somos família de Deus se fizermos a vontade do Pai. Amém? Concluindo, Romanos 12: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente nasce de novo, presta atenção, Deus não formata o nosso HD. HD, para quem não sabe, quem lida com o computador, é onde a gente guarda a memória do computador. Seu celular não está funcionando direito, não tem mais lugar para guardar, é onde guarda as coisas, tem pouca memória. Deus não formata quando a gente se converte e aceita Jesus. Você esquece de tudo? Não sei quem sou, saí do batismo. Quem sou eu? Qual o meu nome? Acontece isso? Não. Por isso nós precisamos renovar a nossa mente, levar nossa mente cativa a Cristo, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque o nosso culto racional é racional. É oferecer a nossa vida, e não só no lugar, a nossa vida como sacrifício vivo a Deus. Amém? Portanto, você tem que viver de palavra, de ouvir, de ler, de orar. Para quê? Para gerar santidade, não pelo nosso mérito. Não, a nossa santidade é pela santidade que Cristo fez. Mas a minha fé precisa ser verdadeira, para que eu seja salvo.
Lembre-se, a nossa santidade é naquilo que Cristo completou. Amém? Você não vai conseguir ser santo por algo que você faça. Mas aquilo que Cristo conquistou tem um preço. E o preço é tudo, toda a nossa vida. Sua vontade, sim. Seus sonhos, sim. Seus planos, sim. Sua mulher, sim. Seu marido, sim. Seus filhos, sim. Sua conta, sim. Seu dinheiro, sim. Seu trabalho, sim. Seu futuro, sim. Tudo. Tudo tem que estar sujeito a Ele e a sua vontade. Amém? Portanto, eu quero alertar a amada igreja. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 5, do 19 a 26. A sua vida pode depender disso. Você pode ouvir isso e se converter hoje, porque a fé vem por ouvir. E à medida que a gente ouve, o Espírito Santo vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí a gente muda. Amém? As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Preste atenção, o apóstolo não estava falando com gente fora da igreja. Ele escreveu para a igreja da Galácia, aos Gálatas, e estava falando com eles, porque estava entrando dentro da igreja um ensino diabólico, demoníaco, de que não importa o que a gente faz na carne, que no fim a gente vai ser salvo, porque a carne é fraca. Então vamos fazer tudo de errado na carne, e Deus vai nos salvar de qualquer jeito, e a graça de Deus vai aumentar. E aí ele é bem claro, dizendo, começando pela parte sexual: toda e qualquer intimidade sexual fora do casamento, homem e mulher, é pecado. E se você me perguntar: pastor, você acha que vai ser salvo? Vai para o inferno. Por quê? Porque está escrito. Pornografia não é só para quem não é casado, é para quem já é casado. 30% dos pastores, segundo a pesquisa nos Estados Unidos, acessam pornografia. Então todo mundo, se você é casado e acessa pornografia, você está na mesma de quem ainda não é casado. E se eu sou homossexual e vivo com outra mulher, está na mesma, está tudo na mesma. É tudo pecado ligado à área sexual. Todo e qualquer pecado, toda e qualquer relação íntima, sexual que não seja marido e mulher é pecado. Sozinho é pecado. Quem está falando? Não vai herdar o reino? Sou eu que estou falando? Não briga comigo, briga com quem escreveu. Não é o meu reino. Ele está dizendo, olha só, também idolatria, feitiçaria. Idolatria e feitiçaria está ligado também com rebeldia e com desobediência. Você tem um patrão, você tem um marido, mulher. Você tem obedecido, tem chamado de Senhor. É sério, vai ficar fora do reino. Não sei o que está dizendo, é Jesus. Então tem que se arrepender, tem que mudar. Está falando mal do governo, está falando mal de todo mundo, está destratando, não pode. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, brigas, gritarias, divisões, maledicências, essas coisas, tudo isso, fofoca, tudo isso. Todos nós já cometemos isso, sim ou não? Mas para nós a gente confessa, abandona e corre, foge, tropeçou, cometeu de novo, pede perdão, confessa, porque nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, justo, mas está escrito: se nós andarmos à luz como Jesus está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Provérbios 28:13, todo aquele que confessa o pecado e abandona, encontra salvação. Agora, você quer pegar para ver? Inveja, embriaguez, orgia. Quando a Bíblia está dizendo embriaguez, orgia, está dizendo de festas, com drogas, com bebida, todas essas coisas, com gente, tudo saindo. Você já ouviu muitas vezes alguém falando: saí numa festa e beijei 10, tudo isso.
não vai herdar o reino dos céus. Está fora. Amém? Então o que eu tenho que fazer? Ele fala assim, os que praticam. Então eu não pratico. Quem está em Cristo, nova criatura é. Se eu sou filho de Deus, não vive mais na prática do pecado. Foi isso que João, o apóstolo Leão disse, todo que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Confessa, abandona. Se não está conseguindo sozinho, procura alguém para te ajudar, porque a Bíblia diz, confesse seus pecados uns para os outros e ore uns pelos outros para que sejam curados. Se você está com problema, então procure alguém para te ajudar, para orar. Isso está mostrando que você está se arrependendo, amém? Amém? Mas Deus, olha só, o que Ele coloca dentro de mim e você para vencer essas coisas. Mas o fruto do Espírito, e ver que está no singular. Não é que você pega um cacho de uma banana, outra banana, não. É um gomo como de uma mexerica. Já vem incluso no pacote. Se é filho ou filha de Deus, sim ou não? É o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Conta essas coisas, não a lei. Veio no pacote. Se é filho, está em você e está em mim. O que a gente precisa fazer? Colocar para fora. Como? Jejum, oração, busca. Pede para alguém te ajudar. Crê em Deus. Lê a palavra. Pratica. E vai mudando. Isso mostra o quê? Arrependimento. Nada mais. Amém? E a gente começa a demonstrar Cristo nas nossas atitudes. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. No último livro da Bíblia, Apocalipse 22, a partir do versículo 11. Continue injusto a praticar a injustiça, continue imundo na imundície, continue justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Jesus diz assim: eis que vem em breve, a minha recompensa estará comigo, e eu retribuirei a cada um conforme o que cada um fez, ou conforme a obra de cada um, em outra versão. Jesus diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes, abençoados os que lavam suas vestes, e vai ter outras versões que vai ter assim, e lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, e assim tem o direito de acessar a árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos que amam e praticam a mentira. Eu sou mentiroso, eu minto. O que vai acontecer comigo? Vai entrar no céu? Sim ou não? Vai ficar fora. Então, meu irmão, o que Deus está falando para mim e para você? Que Ele nos ama, que nós somos filhos. E se Deus revelar aquilo que nós somos como filhos, Jesus, olha só, o apóstolo Paulo dizia assim: olha, eu oro para que Cristo seja formado em vós. E ele dizia: não, mas eu vivo, Cristo vive em mim. Já está dentro de você. O poder de Deus para mudar já está. Presta atenção, eu não estou falando essa palavra para te acusar, para me acusar, para tirar a esperança. Não é isso. Já está dentro de nós, para vivermos como Jesus, para mudarmos, para confessarmos e para sermos transformados de glória em glória. Por isso eu quero orar com você, porque esse Jesus está aí dentro. É Deus que coloca o querer e o efetuar. Eu sei que a luzinha já tem... Feche os seus olhos. A luzinha já está piscando para muitos de nós quando a gente faz muitas coisas. E é o Espírito Santo. Mas não adianta só a luzinha piscar, não. Nós temos que confessar e abandonar com todas as forças. Se necessário for para nós abandonarmos, temos acompanhamento médico junto, que faça sim. Mas Deus pode libertar no estalar de dedos pela fé, mas eu tenho que colocar isso em prática. E por isso eu não quero que você olhe para os outros e fale: essa palavra é para o outro. Não, essa palavra é para mim, essa palavra é para você individualmente. Tem algo que nós precisamos mudar, todos nós, e tem que ser colocado para fora. Nós não podemos deixar para ontem o que deveria ser feito hoje. E Deus nos ama.
Fala com o Senhor agora. Coloca a mão no seu coração, fala com o Senhor. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Nessa noite o Senhor não está nos acusando, porque quem acusa é o acusador. Ele nos convence e gera em nós uma tristeza segundo Deus, que produz fruto digno de arrependimento. E por isso o Senhor te convida nessa noite, para você vir aqui à frente e se ajoelhar. Vem aqui na frente. O Senhor vai te lavar. A Bíblia diz que rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Você nasceu de novo. Você é filho e filha de Deus. Você não foi feito para o pecado. Pecado é errar o alvo. Você foi feito para viver como Jesus viveu. Portanto, meu irmão, minha irmã, o mal tem te enganado e tem dito que você não é digno, mas o sangue de Jesus te faz digno. Vem aqui na frente. Deus vai te lavar. Eu via como se as pessoas que estivessem aqui ajoelhadas, prostradas, porque a fé tem que colocar em prática, meu irmão. Como se Deus estivesse lavando essas pessoas, purificando os seus corações. O Senhor te convida a vir aqui na frente e falar com Ele. Ele te fez, Ele te formou, você é feitura dEle. E Ele tem nos chamado nesse 2019 para vivermos como filhos e filhas. Vem aqui, meu irmão. Não deixe o inimigo te roubar a sua bênção. Vem aqui na frente. Chore diante de Deus. Porque o Espírito Santo está triste. Está triste. Porque Ele tem falado. Ele tem dito, Ele tem tentado chamar nossa atenção. Mas nós não apenas estamos entristecendo, estamos apagando o Espírito. Mas nessa noite o Senhor quer acender de novo. Ele pode. Se você confessar, se você dizer: Senhor, eu não consigo, me ajuda. Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, ser propício de mim, porque sou um pecador.